Olá, amigos do canal do Reverendo Machado. Bem-vindos aqui para mais um conteúdo, para mais um vídeo edificante. Se você está aqui pela primeira vez, eu te dou as boas-vindas na nossa casa, no nosso canal. E se você já está conosco, como sempre, já há algum tempo, é muito bom estarmos juntos novamente, podermos compartilhar a palavra de Deus e crescer. Atenção, que eu não quero fazer esse conteúdo sozinho, eu quero a sua participação. Sua opinião, sabe, as suas mensagens é que vão direcionando aqui os conteúdos que nós temos gravado. Então a sua participação é muito especial e eu quero deixar aqui o canal aberto para você falar, opinar, comentar, e eu faço questão de pessoalmente receber. Então vamos lá para mais um conteúdo neste dia. E hoje o assunto é sério. Aliás, todo assunto aqui é sério, mas esse aqui é para você refletir, sabe? Nem tudo que é bom agora. Como assim? Pare e pense. Tem coisas que não são ruins, mas na hora errada se torna um problema. E quantas vezes nós queremos coisas boas, estamos na expectativa de coisas boas e aquilo que esperamos e que queremos é bom, mas nós nos deparamos com o problema do tempo. Nós não sabemos esperar. Queremos antes da hora. E o que acontece? Problema. Isso em relação à vida emocional, relacionamentos, vida amorosa, em relação à profissão, em relação às finanças, em relação até a ministério. Sim, você sabia que a Bíblia, ela diz que nós não devemos impor as mãos precipitadamente sobre uma pessoa? O que a Bíblia está dizendo ali? Está dizendo que você não deve levantar uma pessoa ao ministério quando ela é neófita. A palavra neófita significa novo na fé, ou seja, ainda não tem maturidade. É como você exigir de uma criança a responsabilidade de um adulto. O que vai acontecer? Não vai dar certo. E enquanto nós estivermos aqui nesse conteúdo, eu gostaria que você apontasse alguns insights que Deus vai falar no seu coração. Algumas referências que eu vou citar aqui, sabe? Alguns textos bíblicos e que você possa de alguma forma refletir sobre isso para aprender ou saber discernir o tempo certo de fazer as coisas. A Bíblia nos conta uma história interessante de quando Israel pediu um rei. É um texto muito pregado, muito conhecido. E muitas vezes nós focamos muito naquele ponto de que Israel errou em pedir um rei. Na verdade, Israel não errou de pedir um rei. Não é, aí não está o problema. Sabe por quê? Porque a Bíblia, lá na lei de Moisés, lá no Deuteronômio, muito antes do período dos juízes, muito antes de entrar a monarquia em Israel, nos tempos de Moisés, quando eles saíram do Egito, já havia, na lei de Moisés, a lei do rei. Ou seja, Deus sabia que chegaria um dia em que Israel teria um rei, porque está lá na lei de Moisés, direitos do rei, as leis da monarquia, está lá. Então, quando Israel pediu um rei, o problema não foi pedir um rei, foi que não era a hora ainda deles terem um rei. E não esperar a hora, não discernir o tempo, é um grande problema. E eu quero que você reflita sobre isso. Com certeza você já teve a oportunidade ou a experiência de comer uma fruta verde, de não esperar a fruta madurar. O problema era a fruta? Não. Ela estava podre? Também não. O sabor da fruta é bom? Depende do tempo. Se esperou o tempo, se ela estava no tempo, o sabor é maravilhoso.
Mas o contrário também é verdade. Quando você pega a fruta antes da hora, apanha ela do pé, tira ela e a experimenta antes da hora, qual que é o sabor? Amargo. O problema não é a fruta, o problema não é o paladar, o problema é o tempo. E que o Espírito Santo possa estar te ajudando nesse momento a refletir sobre algumas decisões que você tem tomado. E eu quero dizer aqui que não é para condenação, mas é para reflexão e correção. Porque ainda tem tempo, ainda há tempo de você retornar ao caminho e tomar a decisão certa. Eu quero já já passar 3 perguntas para você refletir. Se você tiver um papel, uma caneta, anota aí essas 3 perguntas para você refletir sobre elas. E essas 3 perguntas, elas vão situar você. E você vai entender se você está esperando o tempo certo, se está na hora certa de agir ou não. Se você está, sabe, se precipitando e vai comer uma fruta amarga e vai ficar com amargo na boca aí. Ou se você está no tempo certo. Porque o outro extremo também é verdade. E se passar o tempo? Você sabe que tem pessoas que não discerniram o tempo e o tempo passou? O tempo passou na vida emocional, sentimental, profissional, econômica, ministerial. O tempo passou. A pessoa não discerniu. Agora era a hora de agir. Agora era a hora de fazer. Então, a grande chave aqui é o discernimento. Eu vou fazer as 3 perguntas. Você já pegou papel e caneta para anotar? É importante essas 3 perguntas. Eu quero que você anote. Eu quero que você comente aqui embaixo. Se enquanto eu estou falando, você está sendo movido, vem alguma coisa na sua mente, Deus fala com você, faz um apontamento aí embaixo, escreva aí uma mensagem, deixa eu ver o que Deus está falando com você. Isso é muito importante. E já aproveitando agora, se você ainda não segue o reverendo, vamos seguir? É só subscrever aí, ativar o sininho e todo o conteúdo novo que eu lançar você vai poder acompanhar e você vai ser abençoado com certeza. E eu quero dizer um pouquinho mais, eu quero ir mais fundo. Eu oro por todos os meus seguidores. Eu peço que o Senhor os abençoe, que o Senhor dê a eles sabedoria, discernimento, entendimento, que você seja abençoado. Então, é uma alegria ter você como parte aqui do nosso ecossistema, do nosso canal, da nossa família, do Reverendo Machado. É uma alegria. Se você é novo, bem-vindo. Se tem sido abençoado, partilhe. Já vou falar das 3 perguntas e eu creio que você vai se situar onde você está. Nem tudo que é bom é para agora. Nem tudo que é bom é para agora. Volto a falar, tem coisas boas que precisa esperar um pouco mais. Olha que interessante. Uma vez eu ouvi uma história da borboleta. Havia uma criança, né? Uma criança que estava a brincar na casa do avô e ele viu, né? O avô tinha contado para ele a história de que a lagarta chega um tempo que ela entra ali no casulo e ela depois ela se transforma, ela passa pela transformação e depois ela sai do casulo como uma borboleta. E a criança ficou admirada, impressionada com aquela história da lagarta. Ela viu a lagarta lá no quintal, no jardim da casa do avô, e o avô disse: essa lagarta, ela vai entrar num casulo, ela vai, sabe? E depois de um tempo, o casulo abre, né? A casca, como um ovo, quebra-se ali e ela sai como uma borboleta. E a criança passou aí para o jardim ficar observando tanto os lagartos como os casulos, porque dizia, desse casulo então vai sair uma borboleta. E um dia, esse garotinho está lá no jardim e ele vê o casulo.
E ele percebe que o casulo tinha sido quebrado. E lá dentro do casulo havia uma borboleta que estava quase saindo. E então ele percebe que ela estava ali, quebrou, mas não saiu, ainda estava lá dentro. E ele pega aquele casulo e ele começa a, a como que descascar, a abrir, para que a borboleta pudesse voar. Foi quando o avô viu, e o avô correu e disse assim: "O que você está fazendo, netinho?" Ele disse: "Olha, já virou borboleta. Eu só estou ajudando a abrir o casulo aqui para ela poder voar." O avô disse: "Não, não faça isso." Ele disse: "Mas eu tenho que libertar a borboleta." Ele disse: "Não, você não pode fazer isso. Porque se você fizer isso, ela ainda não tem forças para voar. O, o fato de deixar ela aí, ela tem que ir desenvolvendo a força e por si só ela vai começar a quebrar as paredes ali, a casca do casulo. E quando ela tiver força suficiente para fazer isso, significa que ela já desenvolveu os seus músculos ali das suas asas, e aí então ela vai poder voar. Se você tirar ela agora, seus músculos ainda são fracos, suas asas ainda não estão rígidas, não estão prontas, com força suficiente, e ela não vai voar. Ela vai ficar uma borboleta deficiente. E aí nós entendemos que o mesmo diz respeito a nós. Coisas boas, no tempo errado, viram um problema. Será que você não está se precipitando e não discerniu que ainda não é a hora? Eclesiastes, capítulo de número 3, versículo 2, aponte essa referência. Isso vai te ajudar. Eclesiastes 3, versículo 2 diz assim: tudo tem tempo. Para tudo tem um tempo. E no versículo 2 assim: há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Eu ouvi uma pessoa dizendo algo muito interessante sobre esse versículo. Que há tempo de plantar e tempo de arrancar da terra, de colher, tirar da terra aquilo que você plantou. E aí alguém pode pegar esse versículo e falar assim: ah, entendi. Então, tem tempo que eu planto, tem tempo que eu não planto, tem tempo que eu só colho. E eu vi uma pessoa falando sobre esse versículo e achei interessantíssimo. Ele disse: não, tempo de plantar é todo o tempo. O que você precisa entender é qual tipo de semente que se planta naquele tempo. Porque quem entende de agricultura sabe que na época da seca, da estiagem, se planta um tipo de semente. Na época da chuva, um outro tipo de semente. Imagine que o ciclo do plantio seja chuva e estiagem. Tempo seco, tempo de chuva. No tempo da seca, você planta um tipo de semente. E quando chegar a chuva, eu não planto. Não, você planta, mas outra semente. Então, enquanto você arranca aqui dessa terra a semente que plantou na época da seca, vai plantar agora outro tipo de semente na época da chuva. Ou seja, durante todo o ano você planta. E quem planta durante todo o ano também colhe durante todo o ano. Então, o negócio não é saber, o, o, o tipo de semente, não é saber, aliás, o tipo de semente, é saber o tempo certo. O tempo certo. A pessoa que planta no tempo seco e entende também do tempo úmido, no tempo úmido ela muda a semente. Percebeu a ideia? O segredo é discernir, porque plantar sementes da água no tempo seco não vai dar nada. Você precisa de discernimento. É bíblico a oração. É bíblico a oração, onde Paulo dizia: Senhor, dá entendimento para eles. Efésios, capítulo 1. Abra o entendimento, abra os olhos. Eles precisam entender largura,
comprimento, altura, profundidade, saber as coisas. E que o Espírito Santo te dê sabedoria para você entender o tempo certo. O tempo certo. O jeito certo. Vamos às 3 perguntas? Você tem onde apontar? Eu quero colocar aqui para você e acredito que você vai entender e vai receber de Deus agora. Primeira pergunta que vai te ajudar. Primeira pergunta que vai abrir o seu entendimento. Quanto ao tempo de se fazer as coisas? Isso que eu quero, isso que eu estou em busca, isso que eu estou à espera, me deixa ansioso? Eu tenho ficado muito ansioso, isso me tira a paz? Faça essa pergunta. Pode ser no relacionamento emocional, pode ser, sabe, no seu relacionamento sentimental. Você anda muito ansioso com isso? Isso está tirando a sua paz? Nada que tira a sua paz pode ser bom. Possivelmente não está no tempo certo. Porque aquilo que Deus nos dá, quando está no tempo certo, nós também sentimos paz. Lembra da fruta que eu falei? Quando está no tempo, fruta madura, você não tem que puxar com força. Você pega ela na mão, ela quase que dá o estalo, soltou. Ela está no tempo. Você vai cortar uma fruta madura, sabe? Basta você passar a faca, ela abre. Diferente da verde. Diferente da verde. Primeira pergunta: isso te dá paz? Ou isso tira a sua paz e provoca mais ansiedade? Segunda pergunta, anote ela aí, muito interessante. Eu preciso mesmo decidir assim, com tanta pressa? É tão urgente assim? Será que se eu esperar até amanhã, será que se eu esperar mais um mês, será que não vai ser melhor? Ora, tudo que é na pressão, que é no desespero, você tem grandes chances de tomar a decisão errada. Então faça essa segunda pergunta. Preciso mesmo decidir assim? É tão urgente assim? Será que não pode esperar mais alguns dias? Será que isso não estará mais aqui na próxima semana para eu poder decidir com calma? Faça essa segunda pergunta. E a terceira pergunta, e tão importante quanto as 2 primeiras. O que pensam as pessoas que realmente se preocupam consigo a respeito disso? Ou seja, você já falou com seus pais, com seus líderes, com pessoas que fazem parte do seu núcleo familiar, pessoas que cuidam de você, que amam você? O que eles pensam a respeito dessa sua decisão? Já falou com eles? Então, essa terceira pergunta é para você refletir sobre a importância de um conselheiro, de alguém com quem você possa falar e ouvir uma opinião, antes de se decidir por algo que pode ser bom, mas pode ainda não ser o tempo certo. E com essas palavras, eu quero te abençoar agora. Porque eu sei que muitas pessoas que estão comigo, se você chegou até esse momento do vídeo, é porque você tem coisas a decidir e quer receber de Deus o discernimento. Eu posso orar por você? Coloca a tua mão no teu coração. Eu vou pedir para o Espírito Santo te dar sabedoria, discernimento e revelação. Paulo orou pelos Efésios. Eu posso orar por você agora. Senhor, eu oro por essa pessoa. O apóstolo Paulo dizia: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família no céu e na terra toma o nome. E oro para que o Senhor, na sua infinita graça, dê a eles um espírito de entendimento e de revelação,
para que eles possam compreender a altura, comprimento, profundidade, largura e conhecer o amor de Deus. Da mesma forma eu oro por todas essas pessoas, essas centenas de pessoas agora que pedem a Ti discernimento, revelação, sabedoria, direção. Livra ela de tomar decisões erradas, de se precipitar, de perder a direção. Pai, Tua palavra diz, não é bom ter pressa e errar o caminho. Que ela possa ir nos passos certos, no caminho certo, na presença do Senhor. Eu abençoo essa vida e se você concorda, diga amém. Aleluia. No tempo certo, não tem coisa melhor. A Bíblia diz que o Senhor nos dará chuva no tempo certo. Então seja abençoado por Deus e vá na direção que Ele der. Se você precisar de ajuda, de conselho, não hesite, não se preocupe. Mande uma mensagem, eu vou fazer questão de responder. Quero ler o seu comentário e se você foi abençoado, não esqueça de partilhar com alguém. Mande para as pessoas estão precisando, olha, se alimentar da viva e poderosa palavra de Deus. Eu fico por aqui, nós nos vemos no próximo episódio, no próximo vídeo. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.